pacotes bomba à TV e políticos. Jovem marcada com suástica será indiciada por falsa comunicação de crime. Destruído carro bomba que seria usado para resgatar traficante brasileiro no Paraguai. Agentes ambientais suspendem combate a desmatamento na Amazônia. Príncipe suspeito de mandar matar jornalista fala sobre o crime pela primeira vez. Novo tratamento promete livrar diabéticos das injeções de insulina. Boa noite. A polícia do Paraguai frustrou a 6ª tentativa de resgatar um traficante brasileiro preso na capital, Assunção. Na ação, 3 integrantes da quadrilha foram mortos. 2 são brasileiros. Um carro-bomba pronto para explodir. Ele foi apreendido de madrugada em uma casa na cidade de Presidente Franco, no Paraguai, a 10 quilômetros da fronteira com o Brasil. Dentro, 50 quilos de dinamite que seriam detonados em frente ao presídio em Assunção, onde está Marcelo Pinheiro Veiga, o Marcelo Piloto. Hoje cedo, o carro-bomba foi destruído em uma área rural. Segundo a polícia, o raio de alcance dos explosivos seria de até 250 metros. Alto poder de expansão, realmente ia ser algo muito lamentável. Marcelo Piloto ganhou esse apelido quando roubava carros. Em pouco tempo, passou a controlar a venda de drogas em 2 comunidades que são separadas por essa avenida aqui na Zona Norte, conhecida como Faixa de Gaza. Chegou a ser preso, mas fugiu. Se escondeu em 2012 no Paraguai e foi novamente preso no final do ano passado. O traficante é apontado como o principal fornecedor de armas e munição da organização criminosa que controla a venda de drogas no Rio de Janeiro e também no Paraguai. No início do mês, 5 comparsas dele foram presos, suspeitos de planejar uma ação de resgate. Hoje, em uma rede social, o presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez, parabenizou a Polícia Nacional, que pela 6ª vez conseguiu impedir os traficantes de tirarem Marcelo Piloto da cadeia. Vender um vale-refeição para ganhar um dinheiro extra pode parecer uma prática comum, mas o empregado que faz isso comete uma fraude. E a consequência pode ser a demissão por justa causa. Há 5 anos, esta mulher vende integralmente o vale-refeição que recebe na empresa. O dinheiro é fundamental para completar a renda e cobrir os gastos de casa todos os meses. Às vezes para pagar a escola do meu filho, às vezes para pagar uma dívida que eu estou em acordo. Então eu preciso vender o meu vale-refeição. Mas não é por luxo, é necessidade. Na galeria, no centro de São Paulo, uma sala montada só para o comércio ilegal de vale-refeição. O comprador troca o benefício por dinheiro, mas cobra uma comissão. Quantos por cento? 16? Tá bom. E funciona até que hora? 7h30. Neste outro prédio, o guichê que oferece o serviço fica de frente para uma rua movimentada e cobra a mesma taxa. 16? Tá bom, obrigado, hein? Aqui, a mulher sentada em frente a uma estação de metrô entrega cartões com o endereço para trocar o vale por dinheiro. 14% dos trabalhadores brasileiros vendem o vale-refeição com frequência, segundo uma pesquisa das empresas do setor. Apesar de ser uma prática comum para alguns empregados, quem comercializa esse benefício pode responder pelo crime de estelionato e ser demitido por justa causa. O empregador ele não tem a obrigatoriedade de fornecer o vale-refeição. Quando ele fornece, ele recebe benefícios fiscais. O empregado, por sua vez, ele, quando vende, ele desvia a finalidade. E, de certa forma, ele estará lesando o Estado. Eu gostaria de ter uma alimentação saudável, de poder almoçar num lugar bacana, mas acabo sacrificando. A apreensão de 11 fuzis no aeroporto do Rio de Janeiro revelou uma nova rota do tráfico de armas. Policiais federais do Paraná e do Rio já estavam monitorando a carga que foi despachada da cidade de Cascavel. A fritadeira elétrica industrial foi totalmente destruída pelos agentes federais. O equipamento escondia 11 fuzis, 19 carregadores e 2 tabletes de cocaína. O cão farejador ajudou a localizar a droga entre caixas e pacotes que estavam no terminal de cargas do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. O homem responsável
das mercadorias foi preso em flagrante. Sem ter o nome revelado, ele contou que recebeu R$100 para retirar a carga e que desconhecia o carregamento. O material foi despachado por uma empresa aérea como mercadoria fretada em Cascavel, no oeste do Paraná, onde a fiscalização é menos rígida do que cidades próximas como Foz do Iguaçu e Guaíra, que fazem fronteira com o Paraguai. Uma quadrilha da cidade de Leste teria repassado os fuzis. A Polícia Federal investiga essa nova rota do tráfico de armas para o Rio de Janeiro. O arsenal e as drogas já vinham sendo monitorados pelo setor de inteligência da Polícia Federal, em um trabalho conjunto entre os agentes do Paraná e do Rio. Agora a investigação se concentra em torno do remetente e dos destinatários, mas já se sabe que as armas com alto poder de fogo seriam entregues a traficantes da maior facção criminosa do Rio. Segundo declarado pelo próprio, que mora ali em Auma, próximo ao Complexo do Alemão, esse armamento ele iria para dentro do Complexo do Alemão, ali para a Fazendinha. Mais de 60 toneladas de cosméticos falsos foram encontrados num galpão na região metropolitana de Goiânia. Os produtos eram vendidos com embalagens de marcas famosas e não cumpriam as normas sanitárias. O material estava neste galpão, sem qualquer nome ou logomarca, no bairro industrial de Aparecida de Goiânia, em Goiás. A polícia apreendeu mais de 60 toneladas de cosméticos embalados em caixas com aparência de produtos de boa qualidade. Tudo falso. A denúncia que levou a polícia ao material clandestino foi feita por uma empresa regular que funciona no Nordeste do país e percebeu que os produtos dela estavam sendo falsificados em Goiás. A médica dermatologista alerta que produtos sem procedência podem fazer mal à saúde, principalmente de crianças, gestantes e pessoas alérgicas. Ela pode causar desde um simples prurido, que é a coceira no corpo, até uma brotoeja, até uma falta de ar com fechamento de glote, podendo levar a uma emergência médica, O farmacêutico da Vigilância Sanitária de Aparecida dá dicas de como comprar cosméticos com segurança. Primeiramente, comprar em lojas regularizadas, em drogarias, em lojas de cosméticos, lojas idôneas. E ele pode verificar o rótulo também se o produto tem um registro. A ameaça de um ataque em série com bombas enviadas pelo correio espalhou medo hoje nos Estados Unidos. 6 pacotes com explosivos foram encaminhados a políticos e pessoas ligadas ao Partido Democrata. Entre os alvos, o ex-presidente Barack Obama e o prédio da rede de TV CNN em Nova York. Os apresentadores estavam ao vivo quando soou o alarme. Em seguida, veio o aviso. Um pacote com explosivos e um envelope com pó branco foram encontrados no prédio. Poucos minutos após o anúncio do pacote, o suspeito, a região já ficou completamente isolada. A gente vê carros da polícia por todos os lados e também muitos veículos oficiais do governo americano. A polícia também bloqueou a região, não deixa ninguém passar para a parte onde fica o prédio da CNN, logo aqui atrás da gente. Maria, uma das apresentadoras da emissora, passou a noticiar do lado de fora o que estava acontecendo. Ela conta que houve correria quando todos deixavam o prédio pelas escadas de emergência. Este morador de Nova York estava em uma cafeteria e viu o pânico das pessoas. Foram 4 horas de tensão até que o esquadrão antibombas removesse o dispositivo sem que ele explodisse. O envelope enviado à CNN estava endereçado ao ex-diretor da agência de inteligência americana, John Brennan. Outros pacotes também foram enviados ao ex-presidente Barack Obama, à ex-secretária de Estado Hillary Clinton, ao ex-secretário de Justiça na Flórida e a uma deputada que receberia a correspondência no Congresso americano. Na segunda-feira, um pacote já havia sido encontrado na casa do investidor americano George Soros. Todos os dispositivos foram desativados e levados para análise. Eles têm semelhanças e, segundo investigadores, apesar de caseiros, tinham potencial de destruição. O FBI informou que mais pacotes podem ter sido enviados e é preciso ficar alerta. As autoridades garantiram que vão vasculhar cada detalhe para encontrar os responsáveis e revelaram que as características dos envelopes indicam que foram enviados pela mesma pessoa, mas não divulgaram se já tem algum suspeito.
O presidente americano condenou os ataques e pediu união, mas na reta final das eleições locais no país, as ameaças agitaram a política americana. Os pacotes suspeitos enviados pelo correio explodiram na cena política. Em 2 semanas, os americanos vão eleger deputados, senadores e alguns governadores. E os explosivos foram endereçados a representantes democratas ou pessoas ligadas ao partido. Hillary Clinton, alvo de um deles, fez campanha na Flórida e falou da ameaça. São tempos de muita divisão. Precisamos eleger candidatos que unifiquem nosso país. O prefeito de Nova York fez um pedido a todos os políticos de todos os partidos. Não encorajem a violência, o ódio, os ataques à imprensa. Vocês podem discordar, mas devem respeitar. O presidente americano também disse que é preciso união para dar uma resposta clara e forte a quem executou os atentados. Esses atos de violência política não têm lugar nos Estados Unidos, afirmou. Da presidência à prefeitura, de Washington a Nova York, o tom dos discursos políticos já mudou, mas o país está entrando na reta final da campanha. Ninguém sabe até quando essa trégua vai durar e até que ponto as ameaças de hoje podem mudar o rumo das eleições. Os americanos já foram vítimas de um terrorista anônimo que enviava explosivos pelo correio. Conhecido como Unabomber, Theodore Kaczynski cometeu 16 atentados ao longo de 18 anos. Ele só foi preso porque o irmão dele reconheceu as ideias nas cartas do terrorista e chamou a polícia. Vamos agora atualizar as informações sobre esses ataques ao vivo, direto de Nova York. A correspondente Heloísa Vilela já está aqui com a gente. Boa noite, Heloísa. A polícia já tem pista de quem enviou essas correspondências? Boa noite, Adriana, Celso. Olha, ainda não se fala em pistas, mas o FBI já investiga essas ameaças como terrorismo doméstico e encontrou agora à noite mais um pacote suspeito, o segundo que foi enviado para a deputada democrata Maxine Waters, dessa vez na Califórnia. As autoridades já sabem que essas bombas não são sofisticadas, mas poderiam provocar muitos estragos. A polícia de Nova York também faz uma varredura nas imagens das câmeras de segurança para tentar identificar o entregador que deixou o pacote no prédio da CNN. Agora há pouco, durante um comício em Wisconsin, Donald Trump disse que o que aconteceu hoje foi um atentado à democracia, mas responsabilizou a imprensa por promover ataques falsos e afirmou que as diferenças políticas se resolvem nas urnas. De Nova York, Heloísa Vilela. Veja agora como foi a quarta-feira dos candidatos à presidência da República. Jair Bolsonaro, do PSL, recebeu apoiadores em casa e gravou o último programa da propaganda eleitoral. Mais de 40 empresários do agronegócio de diferentes estados vieram cedo para a frente do condomínio em que mora o candidato do PSL, no Rio. Ok. Beleza? Os produtores rurais saíram dizendo que Jair Bolsonaro não fará nomeações políticas para o setor em caso de vitória. O que ele nos disse é o seguinte: não será indicação política, será indicação da base produtora do agronegócio. Na internet, o candidato reconheceu a importância do segmento e defendeu os pequenos agricultores. A agricultura familiar é responsável por cerca de 70% da produção do que é consumido no Brasil, além de garantir a própria alimentação e renda da família, escreveu. Na hora do almoço, o candidato se reuniu com o deputado Onyx Lorenzoni, anunciado para a Casa Civil num eventual governo. Em outra mensagem, Bolsonaro defendeu menos burocracia. Havendo baixo risco regulatório, o Brasil poderá atrair uma grande quantidade de investimentos, gerando empregos e reduzindo o custo para seus usuários, escreveu. À tarde, o candidato deixou o condomínio em direção à Zona Sul. Ele gravou a última participação para a propaganda eleitoral do rádio e da TV, que vai ao ar amanhã. De volta ao condomínio